Fala pessoal, Trampolim Podcast, estamos aqui para mais um episódio e hoje, no episódio de hoje, estamos aqui com Gustavo, famoso aí, o Top Açaí, e gostaria que você apresenta aí pra galera. E aí, pessoal, paz. Meu nome é Gustavo, né? Sou proprietário do Top Açaí, né? Sou casado, tenho um filho de 3 anos e, honra e glória do Senhor, quero estar aqui poder falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre os meus negócios, juntamente com meu amigo e irmão aqui na fé, né? Júlio, e é isso aí, né? Vamos ver aqui, né? Mas e aí, mano, de onde surgiu essa ideia, né, cara, de vender açaí, mano? Onde que veio isso? Cara, pra ser sincero, assim, é uma longa história, né? Porque lá da época de 2021, eu cheguei um tempo que eu comecei a vender, né? E nisso daí o pessoal começou a curtir bastante e tal, né? E de fim, acabou acabei não conseguindo prosseguir, né? Com esse empreender, com Esse negócio, né? esse negócio, né? Tal. E só que disso tudo, assim, recentemente, né, graças a Deus, as portas foram abrindo de uma maneira, assim, bem rápidas, né, tanto nos negócios, como nas vendas, como nas páginas, nas divulgações, né, nas pessoas. Aí nós começamos, né, essa doideira, assim, de fazer tudo assim, tipo, não, vamos meter a cara aí e, tipo, né, seja o que Deus quiser, né? Mas confesso que de início, assim, fiquei um pouco ainda, assim, meio, né, assim, um pé atrás, né? Porque antes de eu vir para voltar para Tsu, eu estava lá em Wakayama, né? Trabalhei com meu pai, né? E, tipo, para largar o serviço que eu tava, né? Uma profissão muito boa que eu tava, né? E chegar lá vamos supor assim, no nível deles lá, assim, uma experiência nova, um nível diferente. Então, para mim foi tudo uma decisão complicada, né? Porque eu fiquei, tipo, vamos supor, entre, vamos colocar assim, um lado jovem, né, de querer o quê? Você não, cara, é um salário bom, é uma profissão boa e tipo uma oportunidade boa, né? Só que do outro lado, tipo, poxa, sou cristão, né? E muitas das vezes o que me pegava assim era entender, tipo, se a minha casa não estava bem, né? Como que eu poderia estar bem em outros lugares ganhando dinheiro, isso aquilo, né? Então a minha esposa e meu filho estavam para Tsu, aí eu não estava me sentindo muito bem também, né? Então, querendo ou não, essa questão também da distância prejudicou bastante, né? Então, tipo assim, como que surgiu essa questão do açaí, né? Eu, há um tempo atrás, eu comecei a produzir para minha própria família, né? E quando nós se reunia, então eu fazia para nós, sempre gostei de fazer para mim também, né? Demorei, se eu não me engano, em torno de um ano e um ano e pouquinho, né, para conseguir, tipo, chegar na textura que eu queria, né? Tipo assim, no jeito que eu queria, né? Que tipo, hoje do jeito que eu faço pro pessoal, era como se fosse para mim, né? Tipo assim, do jeito que eu gosto, né? Então, tipo assim, o pessoal pega e fala, nossa, tipo, nossa, né? Porque outrora eu realmente, né, comia bastante, né? Então, então, isso aí surgiu assim, né? Mas sobre essa questão do açaí em si, né? Foi assim que aconteceu, mas é, acredito que não foi somente esse propósito, a questão do açaí, mas foi mais relacionado à minha casa, né? A minha família, né? O meu filho, a estrutura. Então, tipo, eu pensei muito nessa circunstância, né? E querendo ou não, esse negócio de distância não é bom, né, cara? Tipo, isso não tem dinheiro que pague, né? Então, por mais que era um salário alto, por mais que era uma oportunidade boa, né? O valor maior começa dentro de casa, né? Assim Cristo me ensinou, né? E hoje, né, graças a Deus, o Senhor tem capacitado, né, para tem restaurado, né, tem tipo nos ajudado, né. Estamos caminhando pouquinho em pouquinho, mas sei que é tudo no tempo dele. Então, e disso daí, tipo, esperei um tempo lá, falei assim, cara, quer saber? Comecei a fazer, tipo assim, só nos final de semana, né? Quer dizer, só no sábado, né? Então eu vim para Tsu, então começava a fazer no sábado. Aí o negócio, tipo,
tava dando um bom resultado, né? Uhum. Aí eu falei, poxa, tipo, então, eu fiz uns 2 sábados, eu falei assim, não, como o Senhor, né, tipo, abriu as portas assim de uma maneira e hoje a gente tá aqui também. Uhum. Aí eu falei, ah, não, então não posso demorar muito mais, né? Tem minha família, Uhum. então se então só vim, então aí começamos aí de sexta, sábado e domingo. E graças a Deus, né, tem dado bons resultados, tem as pessoas têm gostado bastante, né? E nisso tudo assim eu tenho aproveitado mais com a minha família, do Uhum. tempo que eu fiquei longe, né? Acredito assim, tem sido mais divertido, né? Tem sido mais bem diferente, né, cara? Uhum. E tamo aí vendendo aí. Legal, legal. Mas assim, como que é assim, né, na sua visão, assim, você, cara, você botar as loucas assim e você entrar de cabeça mesmo, vou vender esse negócio aqui. Sabe, Ju, é que desde criança eu mexi com esse negócio de venda. Sabe, desde criança. É que eu não vou me recordar o ano, mas se eu não me engano, acho que era lá por 2009, acho que 2000 Uhum. não, 2009 não, acho que 2007, Uhum. né? Até acho que 2013, 13 mais ou menos. Eu sempre trabalhei com esse negócio de venda, né? Eu Uhum. vendia, já fui vendedor de frutas nas pistas, sabe assim, lá no Uhum. Brasil, lá, né? Tem aquelas barracas, às vezes era caminhão que parava e a gente ficava lá Uhum. vendendo. Aí lá em 2010 eu fui lá para Recife, né? Meu pai trabalhava com soda, né? Então ele trabalhava no porto lá de Suape lá. Aí ele comprou um mercado para nós lá na praia lá, sabe? E nesse mercado a gente também, então eu cuidava eu, minha mãe e meu irmão, né? Uhum. Então ali também, né, começamos a empreender ali, né? Legal, Vender e eu legal. sempre, desde pequeno, muito novo, Uhum. já mexia com esse negócio de dinheiro, de pagamentos, né? Uhum. Vendas. Então, para mim, sempre criei esse desejo assim Uhum. no coração. E quando eu cheguei no Japão, assim, nas fábricas que eu trabalhava aí, algo que eu, assim, não, eu sempre tive esse desejo, essa vontade de fazer alguma coisa, tipo assim, de ter Eu um tenho que negócio vender próprio, algo, sabe? vender Tipo, algo. eu preciso, eu já pensei em loja de carro, loja de coisa, sabe? Tipo, loja de roupa, no Brasil, aqui, eu falei assim, cara, tipo, aí não sei, deu açaí. Aí deu açaí, né? Aí eu falei, "Ixi, rapaz, aí começamos assim, né? Assim, de início, assim, né? E graças a Deus, né, tem dado certo e o Uhum. pessoal, né, não sei, né, eles falam que tem gostado bastante, né, vou acreditar neles, né, e eu fico muito feliz por isso, né, cara, tipo, Legal. uma oportunidade muito bacana, muito boa, né, de estar empreendendo, né, que querendo ou não, eu sempre gostei de estar no meio das pessoas, né, Uhum. eu acredito, não sei se por isso, né? Tipo, tinha esse desejo de estar, né? Porque querendo ou não, as vendas você sempre daria com pessoas, Cidade de né? pessoas, é. Então, tipo, o seu caráter ali, né? A sua maneira de conversar. Então, Sim. você, né? Você fazia um negócio ali, né? Eu sempre acho que tava no instinto já, né? Isso foi, né? Legal. É algo que, não sei, né? Mas eu acho que é algo que Deus te faz daquele jeito e parece que nada se encaixa, né? Parece que eu vou fazer isso aqui, mas não encaixa. Eu vou fazer aquele ali, mas não encaixa. Eu não vou fazer encaixa. Parece que aí quando você faz um negócio que você vê que, poxa, acho que eu me encaixo aqui, cara. Aí parece que Deus fala assim, agora ele entendeu. E Agora ele nossa, entendeu. e é muito bacana. E para mim também cara, isso sim, de estar com as pessoas, às vezes não, né, consigo conversar com as pessoas, né, trocar uma ideia. E isso aqui é bom, cara, e não somente isso, poder também evangelizar, né? Uhum. Porque querendo ou não, é algo que eu sei que queima no meu coração essa questão de nós evangelizar, levar uma mensagem, levar uma palavra, né? Orar. E, cara, o Senhor tem colocado isso no meu coração de uma maneira que eu acho muito sugoi. Uhum. Porque eu sei, eu faço, desses tempos pra cá, eu sei, assim, que é algo que no meu coração e que Deus faz, tipo, não é só uma questão de lucro, o negócio, sabe? Sim. Mas, igual eu falo assim, tenho pensado muito e dito algo, né? Tipo, toda oportunidade é uma oportunidade, né? Então, tipo assim, querendo ou não, eu vou estar lidando com pessoas. Sim. Então, cada pessoa que entra aqui, eu tenho uma oportunidade
de poder levar o evangelho, a palavra para essa pessoa, né? Porque um dia eu também precisei disso, né? E confesso que foi muito difícil de quando eu me afastei, estava, né, naquela situação longe da presença do Senhor, de chegar essa mensagem até mim, sabe? Tipo, não que, mas quando eu tava distante, mas sempre que eu vinha para cá, o pessoal me acolhia, né, tudo, sabe? Então hoje, assim, às vezes tá faltando isso, não que não tenha gente que faça, mas às vezes é a pessoa que não tá perto, né? Então, como aqui também vem muita gente de fora, né, querendo ou não, assim, graças a Deus, aí vem muita gente de fora, então é uma oportunidade, né, de estar levando a mensagem, assim, né, a palavra. Né, no caso, as pessoas são muito mais importantes, né, do que o lucro em si, né? O lucro, na verdade, se for ver, é consequência do seu trabalho feito e do posicionamento do teu coração, né? Sim, sim, sim. Graças a Deus. Porque é algo assim que eu vejo assim, né, no caso, no seu caso aqui, né, as pessoas vindo, né, e o pessoal falando, e o pessoal comentando e tal. Algo tipo, você vê que tem alguma coisa ali, Deus tá querendo fazer alguma coisa ali, né? Sim, sim. Eu vou ter uma pergunta pra você. E qual foi a experiência mais legal que você teve, assim, desse relacionamento seu com pessoas, vamos dizer assim, vamos colocar assim. Qual foi a experiência mais legal que você já teve, assim? Você vê, tipo, nossa, cara, acho que aquele momento ali foi de Deus mesmo, cara, aquele... Ju, o que eu posso dizer pra você? Ó, tipo assim, desde quando, antes mesmo de começar, vamos supor, o primeiro dia que a gente começou aqui, eu tive algo no meu coração, né? Comentei aí, sobre trazer a mensagem. Tipo, escrever um cartão, um versículo, assim, né? Entregar a pessoa. E nisso eu sempre, na verdade, assim, eu creio que nunca sou eu, né? Que nunca vem de mim, mas é o poder de quem opera em mim, né? O poder do Espírito Santo que convence, que sabe do coração de uma pessoa que vai entrar aqui, que vai chegar aqui, né? Então eu oro, Senhor, sabe, Senhor, qual a mensagem que eu posso levar? Sabe? Que o Senhor, tipo assim, ele sabe quem vai vir aqui, né? Então nisso daí eu sempre que me falei assim, não, um versículo, cara, sabe? Essa questão do versículo mexe muito comigo, tipo assim, de entregar para uma pessoa. Então nisso daí eu entendi muito claro, tipo assim, ia fazer 20 cartão no primeiro dia, tipo 20 versículos, né? Só que desses 20 versículos, eu falei, Senhor, me direciona aqui, eu vou escrever 20 versículos, quais são os versículos, né? Tipo, são, né? Aí eu falei, poxa, são 20 versículos, são bastante, então vai que eu, né, coloco um versículo errado. Mas o Senhor colocou bem forte no meu coração algo que só um versículo. E desses 20 cartões naquele primeiro dia seria escrito somente João 3,16, né? Que claramente nos diz que Deus amou tanto o mundo, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Eu gosto muito dessa passagem, até inclusive porque acho que o meu pastor, ele fala, né? Ele diz que, se eu não me engano, é ele mesmo, que eu guardo isso, já faz muito tempo, né? Que esse é como se fosse o coração da Bíblia, esse versículo. E, cara, ele realmente é poderoso, né? Se você for parar para analisar mesmo, né? Prestar mais atenção, ali tá praticamente todo o poder manifesto para uma pessoa ser salva, né? Então, quando aconteceu isso, eu pedi, né, para minha esposa, falei assim, amor, escreve para mim aí sua letra mais bonita, né? Já passei o trabalho para ela, né? Aí ela foi lá e escreveu lá bonitinho, lá os 20 versículos. João 3, assim, a mão até cansando. Mas nesse dia, a experiência mais legal que eu tive em relação a essa questão do cartãozinho, depois eu vou já passar para as pessoas, que foi o seguinte, eu não entreguei a todos que veio, né? Mas eu fui entregando conforme, só me deixei ser, permitir ser conduzir, sabe? Não, sim, né? Sim. E o engraçado que, tipo, no último pedido que eu fiz, que eu atendi antes de nós fechar, sobrou um cartão. E desse último cartão eu entreguei. Ou seja, tipo, foi os 20 assim, todo, mano. Então eu tenho a real certeza, né, no meu coração de quem tá nesse negócio, de quem tá nessa situação. E querendo ou não, eu ouvi de cliente aqui quando pegou essa mensagem. Tipo, a pessoa se emocionar e falar assim, nossa, que versículo bonito, nossa, que lindo, né? Então, querendo ou não, aquilo ali expressa totalmente o amor de Cristo por nós, né? O amor de nosso Deus e Pai, né?
Então, quando aconteceu isso, cara, tipo, uau, né? Legal. Sabe? E de quando eu tenho atendido também os meus clientes. E às vezes vem gente de fora, de muito longe, igual eu falei para você, chegar aqui e às vezes falar assim para mim: nossa, agora eu entendi porque eu vim aqui. Não foi só um açaí. Olha que Entende? Então eu legal. ouvi isso daí, sabe? Então, para mim, cara, isso daí é gratificante, Legal. né? Glória a Deus por isso, né? Porque eu falei assim, toda oportunidade é uma oportunidade. Hoje nós temos aí agora uns expresso, né? Os cartãozinhos expresso, né? É, E foi isso, cara. Essas experiências, assim, por enquanto, é que eu tenho tido, assim, né? legal, Tipo, muito bom. se a gente for parar para analisar os detalhezinhos mesmo, né? Você consegue enxergar, né? O amor, a graça do Senhor sobre as nossas vidas, né? Legal. Essa questão. Só para deixar bem claro aí, pessoal, né, que mais do que, né, um bom produto, né, o Gustavo vende aqui, você tem essa oportunidade, né, de ter receber uma palavra, né, para sua vida, né, ser abençoado aí. E que você que não pegou o seu cartãozinho, quem sabe na próxima, né, na próxima, quem sabe você vem um cartãozinho para você. Não, mas em nome de Jesus, vai sim, vai receber, né? E isso, cara, é muito bom, porque, né, há um tempo atrás, né, igual, tipo, eu tipo, hoje essa questão de lidar com as pessoas para mim é muito importante, né? Porque há um tempo atrás eu tava tipo como se fosse afundado na ansiedade, né? Tipo na crise de pânico, na depressão. E querendo ou não, isso daí era uma situação que às vezes tenta isolar a pessoa, sabe? Sim. E hoje assim o Senhor mudou totalmente esse quadro da minha vida, sabe? De tudo, ele sempre, eu creio assim que ele sempre quis e sempre manifestou o amor dele na minha vida para que eu de fato pudesse entender que eu deveria confiar nele constantemente, sabe? Porque querendo ou não, tipo, igual assim, né? Vamos supor, a depressão ela é excesso de passado, né? A ansiedade ela é excesso de futuro, né? E o estresse é excesso de presente. Então, tipo assim, eu lembro de dias, cara, que, nossa, teve uma vez, igual no feriado mesmo, né? De agosto, que o pessoal da igreja foi tudo lá pra praia lá, né? Tocaram até um louvorzinho de pagode, não sei se você Olha, lembra, né? eu Você não você não fui, foi nesse cara. dia? Não tava. Só que naquele dia, cara, eu não tava legal. Ah, Eu tava em crise de medo, mano. Crise de pânico, tipo. ah, E só que, tipo assim, por causa que ainda um pouquinho antes do feriado, começaram a soltar aquele negócio lá de mega terremoto, não sei o quê. ah, E ali, cara, meu coração entrou em pânico, com medo do que poderia acontecer, da volta, isso, aquilo. E eu fiquei, tipo, como se fosse atemorizado com aquilo, assim, sabe? Então, quando eu fui para aquele. Então, antes do pessoal da minha família resolver onde iria, eu já tava, tipo assim, em choque, sabe? Aí, tipo. Só que quando eu. Só que engraçado que de última hora, acho que acredito que foi de última hora, resolveram ir tudo pra essa praia. hum, Só que quando nós chegou lá, tava tipo assim, eu tava com medo de acontecer alguma coisa que iria acontecer, que ia acontecer, que ia acontecer, que era uma coisa na minha mente, mano, hum. sabe? E ia vir imaginava que de momento ia cobrir tudo ali. O negócio tava tão sinistro. Aí você fala assim, poxa, mas por que você faz isso? Mas não é algo. Eu respeito, né, as pessoas que às vezes passam por isso, Aham. né? Devemos, tipo, respeitar essa situação, Ah, sim. porque é uma questão muito séria, né? Tipo, que querendo ou não, eu acredito que naquela época eu não tinha força nenhuma para tipo assim, poxa, e hoje? Não, hoje eu creio que o Senhor me guarda, que eu sou protegido e que, Sim, né, nenhum mal vai me atingir. Mas antes, mesmo eu estando dentro ainda da igreja, estava acontecendo isso comigo. sim. E o engraçado é que quando eu cheguei lá e o pessoal da igreja se envolveu lá tudo, eu senti um pouco mais minha acolhida. Eu falei assim, não, tipo, cara, eles são filhos de Deus, eles estão aqui. Então o Senhor me proporcionou também esse momento para que acalmasse meu coração, não ficasse naquela, né, sabe? E foi uma situação bem complicada, mas é, disso tudo, dessas crises de pânico, de medo, assim, que aconteceu, eu fui curado por meio da palavra de Deus, sabe? Um certo dia eu estava lendo lá tudo e a palavra do Senhor sobre essa questão de medo, assim, entrou no meu coração de uma maneira que, tipo, sabe? Só entrou, eu não sei dizer. E eu fui curado ali.
né, nessa crise, assim, eu tava lendo lá e conforme, graças a Deus, essa questão de crise, né, de até depressão, essas coisas, eu creio muito numa graça, numa força que o Senhor me deu de continuar orando e buscando, sabe, orando, jejuando, lendo a palavra, e às vezes, tipo assim, realmente, ali como se fosse uma onda cobrindo sempre, mas o Senhor sempre me capacitou, sabe, nessa questão assim. Aí pra mim, tipo, hoje eu estando com as pessoas assim, né? Aqui puxa, é muito diferente, sabe? Conversar, poder, né? Hoje até levar uma mensagem, sorrir, né? Tipo assim, poxa, expressar às vezes uma alegria que, tipo, antes era muito difícil. Porque às vezes, poxa, você tá sorrindo, mas lá dentro, lá você tá chorando, com o peito apertado, sabe? Mas graças a Deus o Senhor tem tido graça, né? Amado e, tipo, cara, isso pra mim, igual eu tô aqui hoje só pra expressar isso, o amor que ele sente por nós, né? Sabe? Legal. Mas assim, e só deixar bem claro, né, que se tem alguém que tá acompanhando, né, que tá passando uma situação parecida, né, que igual o Gustavo abriu aqui, ou tá passando, ou conhece alguém que tá passando, entre em contato, né, com a gente, né, eu vou deixar, entre em contato, né, e saiba que você não está sozinho, né, nós estamos aqui, né, o você pode procurar nossa ajuda, você pode, né, entrar em contato com a gente pode estar te ajudando também, porque realmente é uma área delicada, né? Senão não podemos também fingir que não existe, né? Mas assim, para o pessoal conhecer, né? Vamos lá, vamos voltar para o açaí. Como que é como que você faz o açaí? Assim, o que que vem, como que é, e assim, qual que é o tamanho? E eu posso escolher tudo que tá dentro dele ou já vem montadinho, bonitinho? Como que é? Porque pra quem não sabe, vamos falar com alguém que não sabe de nada, né? Caiu de paraquedas, né? Aqui. Ó, é o seguinte, tipo assim, é que eu sou um pouco exagerado, sabe? É por isso que eu falo assim, tipo, você fala assim, poxa, você pegou de quem essa ideia? Na verdade, acho que foi minha mesmo. Acho que eu faço para as pessoas como se eu fosse fazer para mim, tá ligado? Apesar que hoje eu me controlo, né? Outrora, quando eu comecei a vender, né? Quando eu pesava lá meus cento e quase tudo, eu lembro que eu fazia um copo assim para um açaí assim para entregar. Aí eu fazia um para entregar, ia lá, fazia outro, ia tomando. Aí eu voltava, ia fazer outra entrega, eu fazia mais um e ia tomando. Aí o lucro tá na onde? Não, mas sobre essa questão, né? Tipo, igual eu falei pra você, eu acredito que eu gosto de fazer muito como se fosse pra mim, né? Então aqui hoje, como que nós funciona? Eu creio assim que eu quis trazer um pouco mais também do Brasil, do estilo do Brasil, né? Que aqui eu gosto, igual, já comi, né? Açaí de várias pessoas, né? Normalmente é mais com mousse, essas coisas, né? Não tô falando que é ruim, não, mas igual eu gosto, eu como, né? De qualquer jeito, eu gosto de açaí, então. Então, pra mim. Mas eu queria mesmo puxar mais pra esse lado, assim, né? Mais vamos supor ser um gourmet, né? Que fala, né? Não sei. Então, hoje, que eu trago? Como que é a forma que eu trabalho, né? Eu uso, hoje, assim, né? Os ingredientes: leite condensado, leite ninho, Ferrero Rocher, Nutella, Kit Kat, bolachinha Oreo, sucrilhos, granola, paçoquinha, né? Aí agora também temos essa novidade do bis, né? Então, tipo assim. E eu vou montando conforme a pessoa deseja. Tipo, ela chega aqui, eu falo assim, ó, eu quero assim, assim, assado. Então eu falo assim, não, eu faço assim do jeito que você quer, né? Ah, eu quero só, tipo, vamos supor, uma fruta e um recheio. Eu faço uma fruta e um recheio, né? Só o açaí mesmo assim, tipo assim, o açaí puro. Só o açaí puro mesmo que já altera um pouco o valor tal, porque querendo ou não, é esse que é o negócio que é mais caro, né? Assim, pra gente produzir e tal. Mas do jeito que você quiser aqui, o nosso cardápio mesmo assim, ele é referente a como? Você pode escolher até tipo duas frutas, né? E até cinco recheios, né? Então você fala, eu quero assim, assim, assado, eu monto do jeito que você quiser, né? Ah, eu não gosto disso, mas gosto daquilo, então aí você só vai pegando o que você gosta. Nós temos várias opções aí, né? E aí fica do seu proveito. E não tem gosto de terra, não. Eu ia fazer essa pergunta agora. Eu ia fazer essa pergunta.
E aí, de acordo com as pessoas que já vieram, aqueles que você já viu que diziam que não gostavam e acabaram comendo, e aí? Ah, eu acredito que você tem um pouco a dizer sobre isso agora, por favor, peraí. Ô, Ju, vamos inverter um pouco aqui. Nós estamos aqui com o nosso amigo Ju, e eu queria saber, porque ele foi um dos nossos clientes que tinha um pouco desse receio, né, Ju? Né? Não, não gosta, não sei o que, beleza. E conta pra nós aí, Ju, qual foi a sua experiência com o nosso açaí? Olá, pra quem não me conhece, eu me chamo Júlio César. Não, mas assim, é verdade, né? Quem falou a verdade. Eu tinha experimentado assim, né? E eu no Brasil, né? E fiquei, cara, tem um gostinho mesmo, né? Eu não achei meio esquisito assim e tal. E fiquei aquele negócio na cabeça, né? E fui na onda do pessoal, falar, tem gosto de terra, é gosto de terra mesmo, um gosto esquisito, eu não achei legal, não. Não achei. Aí quando eu vi aqui, você falou, né, você tem que experimentar. Eu falei, não sei se vou experimentar, não sei se eu consigo experimentar, não, tal. É até que experimentei e realmente não tem gosto de terra, é muito bom, muito bom. Caprichado, é caprichado. Caprichado. Ó, não é só eu não, teve mais pessoas aí que eu vi falar aí que também não gostavam e Inclusive, se você é uma dessas pessoas que tem receio, pode vir aqui que eu faço questão de dar um pouquinho para vocês experimentar antes de fazer qualquer compra, né? Isso é muito importante, né, na verdade. Até eu, às vezes, fico um pouquinho seguro assim, falei, vixe, você não gosta, será que vai gostar? Será que vai? Será que vai gostar? Aí, de fato, assim, não, eu quero pedir isso e você vai, top, então. Top, top. Isso é bom demais. então pra gente finalizar então, eu queria pedir então para você orar, né, pelas pessoas que estão aí nos acompanhando, né, e tal. Às vezes, né, a gente acabou tocando alguns assuntos aqui, às vezes tem alguém acompanhando aí que tá passando pela mesma dificuldade, né, mesma situação. Por favor. Tá. Pai, em nome de Jesus, queria te agradecer, Senhor meu Deus, por esse momento, por esta oportunidade. Que o teu nome seja glorificado, Pai. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe quem está assistindo, Senhor, este vídeo, quem está ouvindo, Senhor, da sua palavra. E, Pai, em nome de Jesus, Senhor, todos aqueles que têm passado, Senhor, por essa situação de depressão, Pai, que a sua graça e o seu amor seja revelado na vida dessa pessoa, Pai, mostrando para ela, Senhor, mostrando para ele, Pai, que eles não estão sozinhos, Senhor, mas que o Senhor está presente a todo momento, Pai, e que como assim, e como a sua palavra nos diz, Senhor, que todo aquele que clamar pelo nome de Jesus será salvo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, salva essas pessoas, Pai. Cura, Senhor, o coração. Traz vigor novamente, Senhor, do que está abatido, do que está aflito, Senhor. Traz, Senhor, renovo, Senhor, da sua alegria, Senhor, no coração daqueles que estão afastados, Pai. E daqueles que não têm força, Pai. Que as tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, possa trazê-los, resgatá-los, Senhor, e dar a força que eles necessitam para poder caminhar e voltar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu também, Senhor, clamo a Ti para que todo aquele que tem andado ansioso, Senhor, preocupado com o dia de amanhã, Pai, possa acalmar o coração em Teu nome, Jesus. Possa sossegar o coração, Pai, confiando, Senhor, no Seu amor, na Sua palavra, pois a Sua palavra nos diz, Senhor, para não andarmos ansiosos ou preocupados com coisa alguma, Pai, porque o Senhor vai nos cuidar de nós, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, e que em nome de Jesus, Pai, o Seu poder, a Sua graça, a Sua bondade seja sobre a vida dessa pessoa e que a paz, Senhor, em nome de Jesus, seja sobre cada um aqui, Senhor, que está vendo esse vídeo, sobre as nossas vidas, Pai. E pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor fala conosco de uma maneira diferente, Senhor, que nós possamos refletir, Senhor, nessa mensagem, Pai, entender que nós não estamos só, Senhor, e que o Senhor está presente a todo momento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, a vida do Júlio, abençoo, Senhor, o podcast, abençoo, Senhor, em nome de Jesus, todas as pessoas que vai estar assistindo esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço também, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Eu que agradeço, Deus abençoe em nome de Jesus. E é isso aí, cara. Vivendo e levando com um só propósito, né? Que o nome de Cristo seja glorificado. Pra quem não sabe aí, o Top Açaí, né, fica aqui dentro aqui do restaurante do Marias, né, e fica no segundo andar aqui do Boi Bom, aqui na região de Itsu, aqui, perto aqui do Ion de Suminami, né, e as informações sobre o Instagram do Top Açaí vai estar tudo aqui embaixo, né,
na descrição. E para quem não conhece, né, entra lá, segue lá, acompanha lá as novidades. É isso aí. Muito obrigado por assistir Trampolim Podcast, porque aqui nós queremos voar mais alto. Bora! Em nome de Jesus.